Aujourd'hui, sur Terre à Terre Bénin, à la faveur du 8e Forum mondial de l'eau, nous allons parler de comment bien utiliser les ressources en eau dans le domaine de l'agriculture. Grâce à la Confédération nationale d'agriculture, qui réunit près de 2 millions d'agriculteurs brésiliens, nous allons découvrir 2 fermes qui sont des exemples dans ce domaine ici au Brésil. Nous sommes à environ 50 km de Brasilia, entre San Sebastián et Unai. Bem-vindo, bienvenue. We have around 45,000 different species in Brazil. We don't know how to manage a good part of them. But some of them we know that they do have an economic value. Pequi, baru, that you're holding there, that's baru. These 2 species here, they represent 2 promising species. Sur les 8,5 millions de kilomètres carrés que couvre le Brésil en termes de superficie, 66,3% sont faits de couverture végétale naturelle, avec 34% de forêts qui font une superficie comparable à la taille de l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne réunies. C'est aussi énorme que la richesse en eau du pays. Malheureusement, la gestion de l'eau ici se fait de façon inéquitable, ce qui amène certains fermiers à repenser le système. For the 8th session of the World Water Forum, we are talking about the way we can use the sustainable way to use water. So I would like to know how you manage it here. Aqui na fazenda, nós sempre tivemos uma preocupação em preservação das áreas de rio, nascentes. Então, quando chegou a legislação que determinou 20% para o cerrado, a fazenda não tinha nenhum passivo ambiental. Nós já tínhamos todas as áreas preservadas da fazenda. Porque sempre acreditamos que era importante manter a vegetação nativa próximo a toda a área de águas da fazenda, certo? Então, o projeto, ele entrou porque a gente acredita em pesquisa. Precisamos de pesquisa para avançar. Quando a Embrapa chegou aqui, já tínhamos toda a área, mas mesmo assim, separamos uma área para a pesquisa deles, uma área nativa da fazenda e uma área de produção. Essa área que nós estamos aqui era uma área de produção de soja. E a gente abriu porque eles precisavam ter o comparativo de como era recuperar uma área que foi de produção e uma área que foi nativa. Precisavam ter esse diferencial. A gente abriu para eles poderem implantar um projeto aqui e conseguir mensurar isso com a diferença de uma área que foi manejada de uma área que foi nativa. Do you have profit with this way, or is it just non-profit way to use water here? Não, a parte de pesquisa é sem fins lucrativos. A parte de pesquisa é totalmente, a gente abriu a área e o lucro que a gente vai ter, eu acho, que é descobrindo novas formas do produtor brasileiro fazer, ou do produtor mundial, fazer uma recuperação e implantar áreas de forma sustentável. Aqui a gente não tem nenhuma remuneração financeira da Embrapa para isso. A nossa participação no projeto é de abrir as áreas e receber o pessoal aqui na fazenda. Não temos nenhum tipo de remuneração. Bienvenue à la 2e ferme, la Fazenda Saint-Jaco, située à environ 60 km de Brasilia. Les 2 fermes que nous visitons font partie du projet Biomasse qui permet une bonne utilisation des ressources en eau. What is the particularity of this fazenda regarding to the use of water? Bom, essa fazenda, ela primeiro procura utilizar de uma melhor maneira possível a água que ocorre, o escorrimento pela precipitação, pela chuva,
e ao mesmo tempo as nascentes que tem dentro da fazenda, cuja água então ela é armazenada nessa barragem e ela serve como regulador do fluxo de água no córrego e ao mesmo tempo o excesso de água que se perderia é utilizado para proceder à irrigação. Ao mesmo tempo, o produtor ainda utiliza a metodologia de informática para usar a água de uma forma mais racional possível, atendendo à necessidade das plantas conforme o ciclo da cultura. Quando a planta está novinha, ela precisa de pouca chuva, de pouca água. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela necessita de mais água, de mais irrigação e, consequentemente, dessa forma o produtor rationalise melhor o uso desta água. Pour un échange d'expériences, les deux fermes visitées reçoivent souvent des délégations du Mozambique et de l'Angola afin que ces exemples-là puissent servir pour une meilleure production dans d'autres pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Aimez-la, partagez-la, mais surtout, protégez notre terre. C'était Inès Kwasi depuis le Brésil pour Terre à Terre Bénin.